nossa aula de história de hoje, daremos continuidade ao tema tempo. Só que hoje nós falaremos sobre a contagem do tempo. E vocês irão verificar esse conteúdo na página 13 até a 19 do livro de história. Então, vamos lá? Como eu já falei para vocês na aula anterior, os homens, no decorrer da sua evolução, eles viram a necessidade de marcar o tempo de uma forma mais precisa, não só apenas pelos elementos naturais, porque antigamente eles se orientavam pelas fases da lua, pelas estações do ano, por elementos da natureza. Mas houve a necessidade de achar algo que medisse de forma mais precisa. Como a gente já conversou, hoje em dia, os meios de medida mais utilizados, os instrumentos mais utilizados são o calendário e o relógio, que nós usamos para organizar o nosso tempo. Os egípcios, quando eles viviam na África e ainda não existiam esses instrumentos de medida, eles se orientavam pelo rio Nilo, que é um rio muito famoso, muito conhecido por todos. Por quê? Através da cheia do Nilo, ele organizava o seu calendário agrícola, ele orientava a sua plantação, a sua colheita, através das cheias do Nilo. Por essa razão, é que é um rio muito famoso e conhecido até hoje. Na história, quando a gente estuda um fato histórico, a gente precisa saber quando esse fato aconteceu. Isso só foi possível a partir do momento em que se criou esses instrumentos para orientação do tempo de cada fato. Foram criados vários tipos de calendário, vários tipos de relógio, até chegar nos que a gente usa atualmente. O nosso calendário é o gregoriano, e ele leva esse nome porque ele foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório VIII, por isso que se chama calendário gregoriano. É um calendário universal, de uso universal. Muitos países utilizam desse calendário para se orientar quanto aos dias e meses do ano. Esse calendário, ele tem como marca de tempo, né, o marco zero, a partir de onde se fez a contagem, o nascimento de Cristo. Por isso que vocês veem, principalmente em livros de história, a sigla AC e a sigla DC. O que significa isso? Se o nascimento de Cristo foi um marco histórico, né, para os cristãos, tudo que vem antes do nascimento de Cristo é considerado AC. E tudo que vem depois do nascimento de Cristo é considerado DC. A partir disso, foram criadas várias formas de medida de tempo. No relógio, a gente tem os segundos, os minutos, as horas. Nos calendários, os dias e os meses, que formam o ano, que a gente utiliza para organizar nossa vida. E, além disso, outras medidas, como as décadas, os séculos e os milênios. As décadas, o que corresponde às décadas? A cada conjunto de 10 anos se forma uma década. O século é o conjunto de 100 anos. E o milênio, como mesmo diz, o conjunto de 1000 anos. O estudo da história ele também depende da organização dos acontecimentos, em ordem cronológica, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Por isso, nós costumamos usar os anos e os séculos para nos localizar no tempo. Quando você acompanha um livro de história, é comum que tudo que for referente ao século seja representado em números romanos, cujos números são representados por letras. E os anos em que ocorreu pelos números normais que a gente usa no nosso dia a dia. Aí, dando continuidade aqui, gente, na página 4. Então, para a gente se situar no tempo e na história, a gente usa a data, que corresponde ao dia, ao mês e o ano em que ocorreu cada fato. E para identificar o século em que ocorreu esse fato. A gente vai aprender aqui nessa página como você sabe a que século corresponde determinado ano, certo? Olha no exemplo aí do livro de vocês. A Proclamação da República foi decretada em 15 de novembro de 1889, no século XIX.
Então, ó, o dia, o mês e o ano, né? E o século em números romanos. Como eu já expliquei para vocês, o século ele é um conjunto de 100 anos. O século 1 ele começou no ano 1, certo? Depois do nascimento de Cristo, o primeiro ano após o nascimento de Cristo, e terminou no ano 100. O século 2 começou no ano 101 e foi até o ano 200. O terceiro século, século 3, vai de 201 a 300, e assim por diante é feita a contagem dos séculos. Para identificar a que século pertence cada ano, tem uma regrinha. Por exemplo, eu tenho aqui 1822. Quando os dois últimos números eles são diferentes de zero, o que eu faço? Eu somo aos dois primeiros números o número 1. Então, ó, eu tenho 1822. Eu elimino os dois últimos números, que são os dois. Sobra para mim o número 18. A esse 18 eu acrescento mais 1. Então, 18 mais 1 dá 19. Então, quer dizer que o ano de 1822, ele pertence ao século 19. Vamos ver o próximo exemplo aqui, ó. Tem o 622, ó. Os dois últimos números, eles são diferentes de zero. Então, o que eu faço? Elimino esses dois últimos e ao número que me restou, eu somo mais 1. Eliminando o 22, sobra o 6. 6 mais 1, 7. Então, o ano 622 pertence ao século 7. Mas, Pro, e quando os dois últimos algarismos forem zero? O que eu faço? Eu não acrescento nada. Eu só elimino os dois últimos números e o que sobrar é referente ao século. Então, aqui, 1500, certo? Eu tenho 1500. Eu elimino os dois zeros. O que me sobrou? 15. Então, 1500 pertence ao século 15. 2000. Elimino os dois últimos zeros. O que me sobrou? O 20. Então, o ano 2000 pertence ao século 20. E assim por diante você consegue identificar o ano a que século ele pertence. Agora a gente vai ver aqui, como eu falei para vocês, existem diferentes tipos de calendário. Então, vou estar apresentando alguns deles aqui, que tem no livro de vocês, para vocês conhecerem um pouquinho desses calendários que são diferentes do nosso, né, que é o calendário gregoriano. O primeiro calendário aqui é o calendário judaico. Na Idade Média, os judeus eles fizeram cálculos para saber quando Deus criou o mundo e passaram a contar os anos a partir daquela data. Enquanto no calendário gregoriano, que é o que nós usamos aqui, marcava-se o ano 2004, no calendário judaico marcava-se o ano 5764. Então, os meses do calendário judaico seguem as fases da Lua, já o nosso se baseia na rotação da Terra, né? Que é o giro dela em torno dela mesma. Agora vamos lá. Próximo calendário é o calendário do povo Xingu, do povo indígena. Os professores do Xingu criaram calendários que ligam os meses à agricultura e os fenômenos naturais. Nós sabemos que a natureza ela é muito importante para os índios e que eles têm uma visão diferente da nossa com a natureza, né? Eles têm uma relação de divindade, de esperar tudo da natureza, e o cuidado com ela é bem diferente do que o homem branco tratou a natureza. Então, esse calendário aqui, ele também foi formado a partir dos fenômenos da natureza, do desenvolvimento da agricultura. Então, vamos lá. Em janeiro, é o tempo de colher o milho. Vocês vão olhar que está representado aqui pela imagem do milho, tudo representado em figura. Os rios sobem em fevereiro, a preparação para a roça se dá em março, abril traz a floração de orquídeas, maio é bom para pescar e em junho há mais coco. Em julho, brinca-se nas praias, a roça é preparada em agosto e a mandioca em setembro. O pequi amadurece em outubro, as plantas brotam em dezembro e as brotam em novembro e as melancias em dezembro.
seguindo a ordem dos meses, como do nosso calendário, só que em uma forma de representação que faz algum sentido, né? Que faz todo sentido para os grupos. Continuando, o calendário do povo Pataxó, que também é um povo indígena. Cada mês, para eles, é um significado diferente do que para o povo Xingu, já que são de tribos diferentes. Então, o mês de janeiro é o mês de preparo do solo para o feijão, o mês de fevereiro, do plantio do feijão, de março, o mês da capina, abril, mês da festa do auê, maio, colheita do milho, junho, mês do frio, julho, mês do curso dos professores indígenas, ou julho, né? Agosto, mês de volta às aulas, setembro, mês de preparo do solo para o milho, outubro, mês do plantio do milho, novembro, mês das águas, e dezembro, mês da manga, do jambo e da sapoca. Então, aqui foram alguns tipos de calendário, diferentes dos nossos, só para vocês entenderem a forma com que eles se organizam e entenderem que essas medidas, elas foram essenciais para a nossa organização no cotidiano.